Olá pessoal, aqui é Cléber Galuzzi, professor dos cursos de extensão do Instituto Infinet, e nessa ScreenCam nós teremos a oportunidade de trabalhar com a ferramenta Type. A ferramenta Type é a ferramenta de texto do Illustrator, é a ferramenta que é responsável por tratar dos caracteres, de tratar de formas, de tipos e toda a parte voltada à comunicação do Illustrator. Então, quando nós solicitamos aqui, selecionamos a ferramenta Type ou pressionamos a tecla T para seu atalho, nós damos um clique, selecionando a ferramenta ou pressionando a tecla T, e nesse momento eu dou apenas um clique na nossa folha, o cursor começa a piscar. Quando eu faço isso, eu estou criando a opção de texto artístico. Por que texto artístico? Nesse momento, se eu pegar a ferramenta de seleção, clicar e arrastar, puxando, achatando, diminuindo, posso até girar esse meu objeto, ele se chama texto artístico porque a gente tem essa liberdade. Nós teremos a possibilidade de criar o texto, colocá-lo da maneira que a gente quiser. Tá? Agora, quando eu pego a ferramenta texto, clico e arrasto, aí nós estamos criando o texto de parágrafo. É um texto que nós vamos inserir, um texto que eu já deixei aqui na área de transferência do meu computador. Tá? Vou dar um Command V aqui, tá bom? E aí, no momento em que eu tenho esse texto de parágrafo, se vocês observarem, eu posso aumentar, diminuir, puxar. A forma do texto não modifica. O que modifica é a área em que ele está escrito. Então, se você diminuir a área que ele está escrito, é como se fosse uma coluna. Ele vai se limitar a essa caixa de texto. Se eu gerar, eu também não tenho uma alteração com relação ao texto, e sim com relação à forma da caixa. Então, o texto vai se adaptar a essa forma. O texto vai ficar sempre adaptado a essa caixa. Okay? Independente do seu formato. Se eu também modificar aqui o canto desse objeto, ele vai se adaptar a essa forma. Ok? Bom, o que acontece é o seguinte, esse texto nitidamente não coube nessa caixa. Então, o que a gente pode fazer é uma coisa bem interessante, que é a criação de uma nova caixa de texto. Vou pegar aqui a ferramenta texto, criar uma nova caixa de texto, e fazer com que esse texto, o restante do texto, o texto que falta, passe dessa caixa para essa nova caixa. Isso é indicado, quando o texto não cabe dentro de uma caixa, é indicado por um sinalzinho de mais que fica na cor vermelha, no cantinho da caixinha de texto, bem à direita. Então eu dou um clique, tá, nessa caixinha, você vai reparar que nós temos aqui agora um cursor diferenciado, tá, indicando que nós temos outra continuação de texto. E aí quando nós passamos o cursor do mouse pela caixa nova, esta já é indicada que vai ser conectada. Tá? Então ele cria um link entre elas e o texto continua. Tá bom? Então o texto não coube nessa primeira caixa. Nós vamos clicar no sinalzinho de mais e clicar na nova caixa com o cursor que indica que ele está criando um link. O que simboliza essa união são essas duas caixinhas com, parece um sinalzinho de um play, é um triângulozinho dando continuidade a esse texto, tá ok? Outra coisa que a gente poderia fazer antes seria, de repente, a criação de uma caixa, depois a criação de uma outra caixa, e já pegar a ferramenta, simplesmente a ferramenta de seleção, selecionar essa caixa, a primeira caixa, clicar nesse quadradinho que fica aqui no cantinho, tá? E já fazer a ligação com a caixa que a gente criou posteriormente. Então eu vou simplesmente clicar nesse texto, nessa caixa de texto, vou dar um Ctrl V e ela já completa a outra caixa. Ou seja, se torna um diferencial
justamente porque a gente consegue criar uma história, criar colunas, criar formas que vão simplesmente fazer essa união. Outra coisa que é bem interessante, que é uma forma muito semelhante de trabalho com a do programa chamado InDesign, que também é da Adobe. Então faz muito sentido a gente começar a trabalhar com essas ferramentas, pois elas são muito semelhantes. Então, se você for trabalhar com a ferramenta Type no InDesign, ela trabalha da mesma forma como é trabalhado no Illustrator. Ok? Outra coisa que é bem interessante que a gente pode criar aqui no caso é um objeto. Então, de repente, eu vou chegar aqui, vou pegar a ferramenta Elipse, clico e arrasto em cima dessa caixa de texto, ok? E aí, nessa caixa de texto, claro, eu não posso ter o meu objeto cobrindo essa minha caixa de texto. Então, eu vou selecionar o meu objeto, vou ao menu Object, e lá no Object nós temos a opção Text Wrap. Quando eu clico na opção Text Wrap, eu dou um clique no Make, ele simplesmente já cria uma barreira para que o meu texto, na verdade, fique envolvendo esse meu objeto. Então, toda essa possibilidade de criação de texto, da edição desse texto, e que esse objeto não fique ocupando o espaço do texto, é possível através do menu Object, opção Path, opção Make. Se você tiver alguma outra medida, alguma outra opção para trabalhar em cima desse objeto, você clica no Text Wrap Options. E aí, quando você clica, você determina aqui, por exemplo, a distância entre esse objeto, deixa eu marcar aqui a opção Preview, e o texto, certo? Eu poderia, de repente, marcar aqui que ele vai inverter, e aí, na verdade, o que está dentro do objeto é o texto, mas não é o caso, tá bom? Eu vou deixar nessa forma aqui mesmo. Quando eu clicar em OK, a nossa configuração já está atualizada, ok? Então, pessoal, espero que vocês estejam estudando, espero que vocês estejam buscando informações, espero que vocês continuem estudando através das Screen Cams. Até a próxima!